Você já ouviu falar que uma investigação policial ela foi arquivada? Que aquele crime não deu em nada? Você sabia que existe a figura jurídica do arquivamento? Esse é o tema de hoje do nosso CPP comentado, onde nós vamos estudar o artigo 18 do CPP. Abra o seu CPP e acompanhe a leitura. Vamos lá? Artigo 18. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá processar a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Esse artigo ele é curtinho, mas ele é extremamente importante para o dia a dia do processo penal e da advocacia criminal. Portanto, assim, de início você já tem que saber que existe uma súmula do Supremo Tribunal Federal que trata desse assunto. É a súmula 524 do STF. Essa súmula diz que, arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem provas. Na súmula e no caput do artigo, você já vê a regra de que quem arquiva o inquérito policial é o juiz, a requerimento do promotor. Delegado de polícia, você já estudou aqui no artigo 17 que ele não tem competência e nem atribuição para pedir o arquivamento de uma investigação. Quem tem essa atribuição é o Ministério Público Estadual ou Federal. E quem toma a decisão final é um juiz de direito. Se o juiz de direito não aceitar os fundamentos para aquele arquivamento, mais à frente vocês vão estudar comigo aqui o que deve acontecer, como ele deve proceder. Mas quem pede o arquivamento ao juiz é o promotor e o juiz que vai decidir. Esse é o primeiro aspecto. Depois, você vai ter que observar qual é o fundamento do pedido de arquivamento. O fundamento foi que a conduta imputada ao investigado, ela é atípica. Significa que ela não representa um crime. Significa que a conduta do investigado não se amolda a nenhum texto de tipo penal. Ótimo. Quando essa decisão, se ela for deferida, quando essa decisão transitar em julgado, o Ministério Público não pode mais voltar a investigar. A decisão foi, o Ministério Público diz o seguinte, olha, não vi, o Ministério Público diz o seguinte, eu vejo nos autos provas de que o réu é inocente, então eu não proponho ação penal, eu peço arquivamento. Se o juiz de direito deferir com base nesses fundamentos, transitou em julgado, fez coisa julgada, não pode mais se remexer aquele caso. Ele não pode ser futucado, remexido novamente. Agora, se o parecer do Ministério Público e a decisão do juiz se basearem num arquivamento, porque eles não enxergam provas de que o investigado seja o autor do fato, ele vai determinar o arquivamento. Se, durante a caminhada, mais investigações acontecerem e trouxerem provas novas, não as que já existiram com uma interpretação diferente, provas novas que apontem que o investigado, ele é sim o autor daquele crime, daquele fato criminoso, aí sim o Ministério Público pode propor ação penal e essa ação penal pode ser recebida. Jurisprudência pacífica nesse sentido, dentro do STJ e dentro do STF. Mas, outro aspecto que tem que ser observado, extinção da punibilidade. Existe a ocorrência do fenômeno da prescrição dentro da investigação. Se estudando os autos, o delegado de polícia perceber que o crime é muito antigo, que lá o crime é de antes da reforma de 2010, que entre a data do crime e um possível recebimento e o fechamento daquele inquérito transcorreu o prazo prescricional, o delegado já pode ali
opinar pela extinção, o promotor pode seguir e pode pedir o arquivamento, porque há o fenômeno da prescrição, e o juiz pode determinar arquivar. Não é determinar a absolvição, só determinaria a absolvição pela extinção da punibilidade, pelo reconhecimento da prescrição, se a ação penal tivesse sido recebida. Exige-se o recebimento da ação penal para que possa acontecer a absolvição. Nesse caso, não vai ter nem recebimento, vai ser um caso de arquivamento. Arquivamento decidido por juiz incompetente. Imaginem só, o Ministério Público Federal investiga um crime praticado por uma autoridade pública, aonde essa autoridade tem prerrogativa de foro em razão da função pública ocupada por ele. O Ministério Público investiga, só que na hora de propor ação penal, erroneamente ou propositalmente, ele propor a ação penal não, na hora de propor o arquivamento, erroneamente ou propositalmente, ele apresenta a um juiz de primeiro grau, um juiz que está ali para cumprir os processos de primeiro grau. O juiz recebe aquele conteúdo e decide pelo arquivamento, ele profere uma decisão por aquele arquivamento. Só que ele é um juiz manifestamente incompetente, porque se a autoridade tem prerrogativa de foro por função pública, quem tem que decidir pelo arquivamento ou não é o Supremo Tribunal Federal. Seria o Procurador-Geral da República propor o arquivamento dentro do Supremo Tribunal Federal. Há uma discussão muito grande de uma revisão pró-societá nessa hipótese, porque nós somos signatários do Pacto de São José da Costa Rica. Nós aderimos ao pacto. E no pacto, no artigo 8º, parágrafo 4º, há uma previsão de que ninguém poderá ser julgado por o fato de que tenha sido já absolvido. E aí você se debate com essa previsão dentro do ordenamento brasileiro, porque, olha, o réu já teve uma decisão de arquivamento proferida por um juiz. Não é um juiz competente, é verdade, mas é um juiz que decidiu o caso, que se manifestou sobre o caso. Então aquele processo já foi resolvido. A justificação do tratado, do Pacto de São José de Costa Rica, se ampara na rigorosa fiscalização da atividade judicial. Aqui no Brasil, isso não tem funcionado bem, dessa forma como quer o pacto. A gente tem entendido que o arquivamento foi proferido por uma autoridade incompetente. E esse arquivamento pode ser revertido e o pedido tem que ser proposto na autoridade certa ou uma ação penal ser proposta direta na autoridade certa, com base na incompetência do juízo. Esse é o pensamento predominante no nosso país, tá? E para encerrar, um tema super polêmico. Você já ouviu falar em arquivamento implícito? O arquivamento implícito é uma doutrina antiga brasileira, capitaneada pelo professor Afrânio Silva Jardim. Na minha modesta opinião, um dos maiores professores no campo do direito processual penal. O Afrânio defendia que, quando o Ministério Público propõe uma ação penal, e dentro dessa ação penal, ele deixa de imputar ao réu alguns fatos, algumas condutas típicas, só esse fato dele deixar de fora já determinaria a ocorrência de um arquivamento implícito. Na maior parte da regra do jogo, como é que funcionava quando isso acontecia? Durante a instrução criminal, quando o Ministério Público percebia que ele deixou uma conduta de fora, o que ele faz? Ele propõe um aditamento. E, inclusive, com esse aditamento, ele pode requerer mais provas. E a defesa pode se manifestar sobre esse aditamento e também requerer mais provas para se defender. Antes haviam alguns magistrados que entendiam que o arquivamento implícito ele só aconteceria se a sentença condenatória ou absolutória
já tivesse sido proferida. Se houvesse sentença ali, o Ministério Público não poderia mais aditar aquela denúncia e não poderia mais propor ação penal sobre aqueles fatos. Nessa matéria, nós ainda estamos numa zona cinzenta, nós ainda estamos no limbo, porque o judiciário ele vem bem dividido. Mas a posição majoritária está no sentido de que não existe arquivamento implícito no Brasil. Crimes autônomos, é irrelevante se na denúncia foi colocado ou não, se tem sentença ou não. O Ministério Público pode vir e processar, pode vir e aditar, se ainda não tiver a sentença, e se tiver a sentença, ele pode vir e processar. Viu como é importante esse artigo? Como ele tem margem para vários entendimentos? Espero que você tenha gostado. Espero ter contribuído para o teu desenvolvimento profissional. Um grande abraço para você. Fique sempre com Deus.